Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que está estudando de casa, está se preparando para fazer a sua avaliação trimestral de ciências. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o sistema endócrino. Partiu? Então vamos lá. Bom, sistema endócrino, a gente tem muitas coisas para falar e pouco tempo, né, para a gente conseguir falar tudo. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que a gente possa falar tudo que é importante para vocês. Eu não coloquei todos os módulos na nossa avaliação, eu coloquei só glândulas e tireoide, paratireoide e gônadas. Saiu suprarrenal, né? Saíram diversos outros assuntos e fiz isso para que a gente pudesse dar uma aprofundada maior nesses temas. Então, primeiro de tudo que você precisa fazer as suas anotações é qual é a função do sistema endócrino. A gente fala que o sistema endócrino, ele coordena diversos outros sistemas do nosso corpo em conjunto com outro sistema. Quem é esse sistema? Sistema nervoso. Essa coordenação feita pelo sistema endócrino, ela é feita por meio dos hormônios, que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Então, o que seriam as glândulas? Glândulas são porções de tecido epitelial que apresentam funções de secretar determinadas substâncias. Essas substâncias que são secretadas nos ajudam a classificar as glândulas. As glândulas endócrinas, elas produzem hormônios e liberam esses hormônios na nossa corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, elas produzem substâncias e liberam essas substâncias para fora do nosso corpo. E as glândulas mistas, elas apresentam células que fazem a função exócrina, mas também fazem a função endócrina. Essa parte não sei se ficou bem esclarecido para vocês, de glândulas exócrinas, né? A glândula mamária, ela é um exemplo de glândula exócrina, porque ela está produzindo o leite. A glândula sudorípara está produzindo o suor. Então, são substâncias que estão sendo produzidas que não são hormônios. Para que haja o controle dos outros sistemas do corpo, a gente precisa da mediação de uma substância que é o hormônio. Vocês viram, quando nós demos esse conteúdo, que nós temos muitas glândulas produzindo hormônios diferentes, cada um atuando em um tipo de célula diferente, em um tipo de tecido diferente, né? O que todas elas têm igual é que a porção endócrina que vai liberar os hormônios na corrente sanguínea, esses hormônios vão ser recebidos por um órgão-alvo, né? Por uma célula-alvo. A gente pode perceber aqui os receptores desses hormônios com os hormônios aqui em cima. E a presença desse hormônio nesse órgão ou célula-alvo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um estímulo ou uma inibição da função desse órgão. É por isso que a gente fala que as glândulas controlam a ação, coordenam o nosso corpo, porque elas vão ser recebidas por determinados órgãos e a ação desses órgãos vai ser inibida ou não, ou vai ser estimulada. E a gente fala que é um encaixe muito perfeito, é um encaixe chave e fechadura. Todo hormônio precisa de um substrato específico para poder se ligar, para poder produzir as suas secreções, né? Para poder produzir o seu efeito. Uma das glândulas que a gente vai comentar na aula de hoje são as tireoides e
paratireoide. Tireoide, você só tem uma tireoide e você tem 4 paratireoides. Chamamos paratireoide porque é um tipo de tecido diferente que está incrustado dentro da nossa tireoide, que produz outro tipo de hormônio. A tireoide, ela está aqui mais ou menos na base do nosso pescoço, um pouquinho acima da nossa fúrcula, e ela é rosinha, saudável, né? E quais são as funções da tireoide? A tireoide, as funções dela estão ligadas ao nosso metabolismo energético. Por isso que distúrbios na tireoide vão fazer com que os indivíduos tenham ganho ou perda de peso, tá? Os hormônios T3 e T4, porque assim, a tireoide ela é estimulada por um hormônio da hipófise, né, o TSH. Quando o TSH é recebido ali pelas nossas células tireoidianas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer com que nossa glândula produza mais hormônios ou não. Sendo que os 3 hormônios produzidos pela glândula tireoide, que é o T3, T4 e a calcitonina, esses dois, T3 e T4, precisam do iodo circulante no nosso corpo para serem produzidos. T3 são 3 radicais de iodo presentes, T4 são 4. Então, essa ação, né, do TSH na tireoide, ele vai precisar de algumas variáveis para que essa tireoide possa ter o funcionamento perfeito. Por exemplo, ter iodo no nosso corpo. Esse iodo hoje, ele é adicionado ao sal de cozinha. Então, se diminui muito os distúrbios da tireoide depois que foi incluído ali o iodo no sal de cozinha. E a calcitonina, que participa da regulação de cálcio no nosso organismo. Porém, a calcitonina ela não trabalha sozinha. Ela necessita aqui do hormônio produzido pela glândula paratireoide, que é o paratormônio, para que a quantidade de cálcio no nosso organismo possa estar de uma forma adequada. Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto bastante para explicar isso. Por quê? Vamos começar aqui do paratormônio. Ó. As glândulas paratireoide liberam o paratormônio. Elas liberaram o paratormônio e aí o paratormônio ele faz com que o cálcio que esteja presente nos nossos ossos sejam liberadas para o sangue. Então, o paratormônio ele aumenta a taxa de cálcio no nosso sangue. Se essa taxa de cálcio no nosso sangue estiver muito grande, muito alta, a gente vai ter o quê? A produção da calcitonina, que vai falar assim, cálcio, entra nos nossos ossos, volta para os nossos ossos. Uma série de processos que acontecem no nosso organismo, como por exemplo a transmissão do impulso nervoso, necessitam da participação dos íons de cálcio. Então essa quantidade de cálcio no nosso sangue, ela não é regular, porque em determinados momentos a gente vai utilizar mais esse cálcio, em determinados momentos a gente vai utilizar menos. E o mecanismo que o nosso organismo criou para guardar o cálcio é guardá-lo dentro dos nossos ossos. Também o cálcio faz com que os nossos ossos fiquem mais resistentes. Ele participa da mineralização dos nossos ossos, tá? Basicamente, né, sobre tireoide e paratireoide, a importância dos hormônios que estão ali sendo produzidos. Outra parte que o seu módulo também fala é sobre as gônadas. As gônadas são aquelas ditas glândulas mistas, porque além de produzir gametas, que é uma substância, que é uma estrutura, ele também produz hormônios. A gente tem a produção da testosterona acontecendo aqui no testículo. Nós temos aqui os estrogênios sendo produzidos. Então, as gônadas, elas também são glândulas, só que são glândulas ditas mistas. Nós vamos falar mais à frente sobre a gametogênese, como que esses gametas eles são produzidos, mas para a aula de sistema endócrino, você precisa saber que as gônadas
são estruturas responsáveis, né? No nosso caso, no caso de nós seres humanos, pelo nosso processo reprodutivo, ela vai produzir gametas que apresentam metade dos cromossomos da espécie. Lembrando que juntei o cromossomo do papai e o cromossomo com a mamãe, tem 23 e 23, né? Espermatozoide de papai, de ovócito secundário de mamãe. Juntei os dois, formei um indivíduo com 46 cromossomos. Então, isso vocês têm que ter firme na cabeça de vocês, que as gônadas são glândulas, não deixam de ser glândulas, porque produzem hormônios. São glândulas mistas, que além da produção de hormônios, elas também vão produzir ali os nossos gametas. Bom, só tenho que agradecer a vocês pela atenção. Foi um vídeo bem rapidinho, mas a gente vai falar na live sobre isso, vai fazer exercícios. Então, estudem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tô morrendo de saudade.